Fala rapaziada, seja bem-vindo ao canal. Bora para mais um corte. Pessoal, bora conferir esse trecho que eu preparei para vocês da galera da ESPN falando um pouco desse jogo do Palmeiras com o Botafogo, né, galera? O Palmeiras conseguiu uma vitória muito importante em cima do Botafogo fora de casa, ganhou de 3-1 de virada, o time muito consistente, bem concentrado, Dudu jogando bola demais. Então, bora conferir o que a galera da ESPN achou desse jogo entre Botafogo e Palmeiras, galera. Mas antes da gente conferir esse vídeo, já peço para vocês, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Crédito de vídeo é da ESPN Brasil, o link vai estar aqui na descrição e deixa aqui nos comentários de qual região você está assistindo esse vídeo para a gente saber onde que a torcida alviverde é mais forte, galera. Então, bora conferir esse corte aí que ficou bem interessante. Pontos de vantagem, de ponto em ponto, essa vantagem vai ficando muito confortável para o Palmeiras confirmar o título. E sabe o que me chama a atenção? Mais uma vez ele sai atrás no placar, como já aconteceu algumas vezes, né? Nessa temporada. Mais uma vez ele fica com o jogador a menos, com a expulsão do Rafael, e não abala de forma nenhuma o emocional. O controle emocional do Palmeiras, jogando em casa, jogando fora de casa, é impressionante, né? Além, obviamente, de tudo que a gente viu, qualidade técnica, como, por exemplo, no gol com a jogada do Piquerez, a entrega dos jogadores, tudo isso impressiona e contra aqueles, como alguns aqui, que vivem dizendo que torcida ganha jogo, Palmeiras não tá nem aí. Torcida do Botafogo, aliás... Mas a torcida do Palmeiras estava lá, fazendo um lindo fazendo barulho. Mas a maioria era do Fogão. Aliás, fazendo um lindo papel, a torcida do Botafogo, e aplaudindo o time mesmo com a derrota. Óbvio que alguns vaiaram e tal, mas a maioria, pelo menos eu de casa, percebi aplaudindo os jogadores pelo esforço, como a do Atlético Mineiro também no Mineirão. Palmeiras não tá nem aí com torcida adversária. Time bom é assim, joga bem dentro e fora de casa. Certo, Ivana Negrão? Certo. Tem. Fique à vontade para discordar. Não, o Palmeiras tem qualidade para jogar muito bem dentro e fora de casa. É como você falou, o Palmeiras ele sabe lidar com diversas situações, nuances que vão aparecendo ao longo do jogo. Nessa temporada, são 19 jogos em que o Palmeiras começa perdendo e vira. Dentre os 19 jogos que ele começou perdendo, só 6 ele terminou derrotado. Então, é uma estatística absurda, sabe? De um time que consegue dar a volta por cima. São 6 derrotas, 8 empates e 5 vitórias, né? Nesses placares onde ele começou atrás, nesses 19 jogos. São números surpreendentes, Abel. São várias nuances. O Palmeiras era melhor no jogo, mesmo quando o Botafogo saiu à frente, só que o Botafogo jogava de igual para igual, só que o Palmeiras só precisou de pouco mais de 4 minutos para empatar e fazer valer sua força de novo, e realmente o Botafogo não conseguiu, como o Breila destacou, apesar da boa fase, o Botafogo vive um momento diferente do Palmeiras, é um trabalho ainda em estruturação, diferentemente do Abel, que tem esse time que parece que tem um jogo na mão, sabe? Na hora que precisa, ele sabe o que fazer, como fazer para conseguir sair com uma vitória, um resultado positivo. E não é à toa que é líder em praticamente todas as estatísticas do campeonato. Um belo gol do Tiquinho Soares, né? Ele foi muito rápido, golaço, né? Muito rápido. Ele conseguiu pegar o Everton de surpresa. Mas dava para o Everton pegar essa bola, hein? Se ele tivesse mais esperto, ele conseguiria pegar. Sim. Eu acho que ele não contava com tanta rapidez, né? Mas ainda é que ele chega na bola. Faltou ali uma explosão pro Everton. Não é frango, mas é falha, né? Exato. Era uma bola que, para o Everton, era defensável. Mas ele realmente, acho que ele não esperava tanta assertividade do Tiquinho, que foi um belo seu goleiro da Copa que você fala que quer aí, tá vendo? Boa! Olha ontem! Mas ninguém é perfeito. Ninguém gostei da corneta. Gostei. Você já está... A Natália, ela já está sentindo que é o 360. Tem que dar uma alfinetada de vez em quando. Lembrei. Eu estou sentindo aqui... Eu guardo também, professor. Estou sentindo aqui a alfinetada que você me deu, viu? Está guardado, eu sou rancoroso. Natália, mas se tem um cara que tem crédito é o Everton, né? Esse daí... Obrigado, Breno. Absolutamente. Obrigado, eu estava sem fala para defender o meu goleiro favorito. Ela me atacou, eu não esperava. Ele é muito bom dia, Bel. Aliás, bom dia. Você acertou
acertou o placar? Placar, né? acertei o Tá placar. com moral, hein? Eu vou ver Não, se eu jogo também. depois que porque eu ela não jogo. acertou que o Luan ia fazer um gol, meu filho, qualquer outro acerto é mínimo, eu vou te falar. O Leon, eu sei que eu vou causar um alvoroço na produção. Se você conseguir a imagem da Natália ontem apostando, palpitando na vitória do Verdão por 3-1, por favor, né? Para encerrar o programa, ele falou para encerrar o programa. Tá me Vamos dar complicando tempo. isso aí, porque o pessoal tá pedindo outros números. Eu não tenho, gente. É só 6 palpite. números você tem para a gente apostar depois? E o que Esses são mais importantes, né? É. tá na contagem regressiva para o título, na sua visão? Tá. A gente vai palpitar daqui a pouco. Eu já tenho ali mais ou menos onde né, Viola? Onde o Palmeiras vai ser campeão. Mas o Palmeiras a passos largos. E é o que eu falo já há algum tempo, né? O Palmeiras, por mais que faça algum esforço para não ganhar, os outros times que vêm atrás também não fazem nenhum esforço para passar. O Palmeiras está muito consistente. Então, tranquilamente e merecidamente o Palmeiras campeão 2022 do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu repito, a gente vai ver aqui, vamos fazer uma enquete aqui no 360, cada um vai votar para dizer em que rodada o Palmeiras será campeão e vamos mostrar números, porque você aí pode estar em casa dizendo, pô, mas os caras estão querendo adivinhar, estão chutando, matematicamente não está. A gente vai provar aqui com números, inclusive comparação em relação a todos os campeonatos brasileiros de pontos corridos, desde 2006, né, com 20 clubes, vocês vão ver que é praticamente impossível o Palmeiras perder esse título. Rafa, gostaria de ouvi-lo sobre o jogo e já vou te jogar um detalhe que eu acho muito interessante. Mais uma bola certa, vamos dizer assim, de Abel Ferreira, que é essa escolha do Mike jogando ali pelo lado direito. Enfim, ele não tem mais o Rafael Veiga, alguns problemas. Contra o Galo, o Mike já jogou assim, né? E ontem, mais uma vez, dando certo. Bom dia mais uma vez, grande Rafa. Bom dia mais uma vez, Abel, Breler, Natália, Ivana e a Fã de Esporte conectado com a gente. Esse é um diferencial do Abel, no trabalho que ele desenvolve à frente do Palmeiras em 2 anos de muito êxito, né? É o conhecimento profundo das características que cada jogador do elenco do Palmeiras tem e que ele pode explorar mediante as circunstâncias. 2 coisas. Primeiro, deu certo no jogo anterior. E segundo, o Botafogo ontem estava com o seu lado esquerdo desguarnecido. Sem o Vitor Cuesta, principalmente, e sem o Marçal, que encaixou bem taticamente. Lateral com muito valor, principalmente na fase defensiva. Com o Scarpa por dentro e autonomia para poder flutuar na segunda linha junto com o Dudu e com o Mike, o Palmeiras desenvolveu uma dinâmica de jogo que não dava ao Botafogo conforto para poder estabelecer ele, Botafogo, o seu jogo. É bem verdade que o Tiquinho Soares faz 1-0, mas é como se nada tivesse acontecido. O Palmeiras não se abala, mantém a sua dinâmica de jogo. E se vocês observarem bem o lance do gol do Mike, o Dudu está aberto pelo lado esquerdo, ele puxa a marcação para dentro, o Saraiva, por uma questão instintiva, né? O jogador que joga como lateral, o Saravia, ele vem, acompanha o atacante, o Júnior Santos não faz recomposição e é ali que abre o corredor. Vocês lembram da final da Libertadores? Como é que o Palmeiras faz 1-0 em cima do Flamengo, puxando a marcação para a passagem do Marcos Rocha? A mesma coisa aconteceu ontem, só que do outro lado. O Dudu puxa a marcação do Saravia e aí abre o corredor para o Piquerez entrar no mano a mano. E aí ele consegue fazer jogada, tecnicamente é muito bom jogador, faz o cruzamento e o Mike empata. E empata logo depois. O aspecto psicológico do jogo também favorece ao Palmeiras. É tanta consistência, tanta confiança quando o time entra em campo, os jogadores sabem o que precisam fazer, que independentemente de como o adversário se comporta, o Palmeiras é muito fatal. E será campeão brasileiro? Evidente que sim, até pela falta de um concorrente à altura. Não tem nenhum time no Campeonato Brasileiro que bata no peito e diga, eu vou atrapalhar o Palmeiras. Ninguém tem a consistência de jogo e muito menos a regularidade de campanha. Não é nenhum absurdo jogar mais avançado. O Mike, na base do Cruzeiro, jogava de meia. Então ele tem muita qualidade. Ele foi adaptado para a lateral, teve de aprender a marcar, mas a origem dele é de um jogador criativo, de um jogador que sabe atuar e conversar com os atacantes. Então, por isso, o Abel coloca o Mike ali, não é nada ali
poxa, o Abel colocou um lateral para jogar... Mas é o tempo, o trabalho, é você conhecer os jogadores e conversando e sabendo e treinando, né? Porque o Abel fala, nada do que a gente coloca em campo não é treinado. Sim. Então, ele conversando, deve ter surgido essa oportunidade de conversar com o Mike, dele ter falado dessa experiência, dessa origem dele, e fazer testes no treino e conseguir tirar o melhor do jogador. E muito mais que isso, né? Porque assim, você tem um treinador que fala, eu treinei isso, mas ele treinou por um período de 1 mês, 2 meses. A diferença do Abel é que ele tem esse elenco, uma espinha já há muito tempo com ele sabe exatamente o que fazer, e ele não treina de 2 meses para cá. Muitas situações e circunstâncias ele já teve que testar por falta de jogadores em seleção, uma série de coisas. Então, o tempo de trabalho, mais uma vez, sendo fundamental e importante para um trabalho tão bem equilibrado como faz o Abel. E a confiança que esses jogadores têm no Abel, né? Eles acreditam no que falam. Porque tantos jogadores já foram testados em outras posições, em outras condições, em outras situações, e os jogadores corresponderam. Até aí você vê o seu colega conseguindo se superar e fazendo e contribuindo para o time. Então, quando o professor fala, agora é você, não, opa, eu vou conseguir também. Então, isso é muito importante. É a força mental e é o conjunto que o Palmeiras tem, que parece fácil, né? Parece que joga muito fácil. E quando está com 1 a menos, parece que nem tem 1 a menos. E quando está com 11, às vezes, em algumas situações, parece até que tem 1 a mais, de tão rápido que eles são sincronizados e sabem onde o outro vai estar. Quando você vê, já está lá na frente e faz, nossa, parece que tem um jogador a mais em campo. E tudo isso é a consistência do treinamento de uma equipe que está muito tempo junto. E o Scarpa já jogou de lateral também. Sim. Scarpa que está de saída. Acho que é o que mais... passeou ali, ele é muito versátil. O Abel valoriza jogadores versáteis. E com essa saída do Scarpa no ano que vem, o Mike surge como uma boa alternativa. Não dá para dizer, poxa, o Palmeiras não vai precisar contratar para repor o Scarpa, mas num primeiro momento, o Mike pode suprir essa ausência pelo lado direito, porque ele faz muito bem ali uma dobradinha com o Marcos Rocha. Ajuda na cobertura, a dobrar a marcação, já tem entrosamento. E pode, aí ele joga o Dudu pelo lado esquerdo, Dudu voltando às suas origens, e tem esse alento de ter um jogador como o Mike, um jogador com características defensivas também, mas que oferece bastante, tem uma boa chegada de ataque, para num primeiro momento ele não precisar quebrar tanto a cabeça pela função tática que o Scarpa faz. E certamente aumenta a fila, né? Sabe qual fila? De torcedores do Palmeiras para pedir desculpas ao Mike. Como um que fala aqui no meu ouvido. Esse aí cornetava? Sim, Mike também esteve em listas de dispensa. Não serve mais barca. O Marcos Rocha frequentou bastante. Marcos Rocha, Mike, Zé Rafael, Rafael Veiga, Rony. Todos esses já estiveram em lista. É a ansiedade comum do torcedor, Abel. Como é que é, Rafa? É a ansiedade comum do torcedor. O torcedor, ele leva o jogador para o céu, para o inferno, no estalar de dedos. É porque existe sempre aquela expectativa que o jogador possa render mais. Até porque a comparação é inevitável. O torcedor compara os jogadores com atletas correspondentes das mesmas posições em outros clubes, jogadores do próprio elenco. Aí eu tenho fulano, Beltrano e Ciclano que são muito bons, mas tem Ciclano que não serve. Aí o Ciclano passa a servir, já muda a opinião, é natural. Ô, Rafa, expectativa de jogador render mais, normal, concordo plenamente com você. Dizer que ele não serve e tem que ir embora é diferente. Mas tem. Não é? É comum. Sim, eu sei. Acontece em vários... É o extremismo, né? O mais poderia fazer uma lista. O brasileiro é extremista por natureza. No seu clube? Temos vários. Mas o mais interessante que a gente já comentava aqui, que o Bruno Tabata chegou para ser talvez essa alternativa depois do Scarpa. E a gente já falava que ele ia ter tempo, porque chegar num grupo como o Palmeiras, ele ia ter tempo para se ambientar. E olha como o Abel é. O Abel já criou uma alternativa até que o Bruno Tabata ele consiga se adaptar ao elenco do Palmeiras e quando você menos perceber, ele vai estar encaixado nesse time. Né? Mas o Abel valoriza mais jogadores que já conhecem o esquema dele. É um estilo diferente, mas a gente falava que poderia ser essa alternativa, né? Sim, é porque você fala de um meio atacante que está voltando do futebol europeu,
que já jogou em função de construção, mas nas últimas temporadas no Sport vinha jogando efetivamente como meio de frente. Sim. E você imagina pelo histórico, até lembrando dos tempos dele como garoto, que ele pode fazer o mesmo papel. Mas ele não tem a técnica do Scarpa, ele não tem a versatilidade do Scarpa. Ele pode ser útil e ser encaixado em um outro modelo de jogo. Mas de todos os jogadores que o Palmeiras tem, de todos, incluindo o Veiga, que está machucado, o Gustavo Gomes, que é uma liderança, o Zé Rafael, que encontrou uma posição nova para a carreira dele, nunca mais ele vai ser meio atacante, ele virou volante, e apesar da expulsão ontem, um ótimo volante. Apesar de tudo isso, o Scarpa é o jogador que, no momento, você não consegue repor. O Palmeiras não vai trazer alguém que possa fazer exatamente o que o Scarpa faz. Talvez ninguém consiga, com o nível de entendimento tático e de contribuição técnica. O que não quer dizer que o Palmeiras não será competitivo. Pode continuar sendo, deve continuar sendo vitorioso, exitoso, mas com outra dinâmica de jogo. Porque jogador como o Scarpa vai encontrar, não. Sim, difícil. Mas eu e a gente entendo falava que você sobre fala. a pressão de que poderia ser jogada nas costas do Tabata por ter essa obrigação de substituir o Scarpa, que a gente já sabe que não é o mesmo estilo de jogador, mas o Abel ele já consegue criar alternativas para poder ambientar o jogador. Mas a diferença que a gente falava ontem do técnico do United, né, o Alex, porque ele fala que o jogador, o jogador foi contratado, ótimo patamar, caso do Casemiro. Ele vai entrar naturalmente na equipe. A diferença de um técnico que entende a necessidade de você ambientar o jogador e criar oportunidades e condições dele se ambientar com esse time. Ele vai e coloca o Tabata de uma forma que ele consiga já trazer ele para aquela ideia de jogo, mentalidade, trazer ele para dentro do grupo e utilizar. É muito em função do que o treinador, parabéns ao Abel Ferreira. Tem um jogador que jamais foi criticado pela torcida do Verdão. Nunca criticamos? Eduardo Pereira Rodrigues. Dudu. Conhece? Já teve críticas, sim. Teve críticas a ele? teve. Eu não me lembro, hein? Momentos. Eu não me lembro, hein? Vários momentos. Barca nunca. Não. Olha, Mas críticas sim. Críticas sim. ainda mais ídolo. Jogadores com mais partidas pelo Palmeiras no século XXI. O Marcão, que é uma figuraça e jogou muita bola, 392 jogos com a camisa do Verdão. Fernando Praz, o nosso Fernando Praz, Nosso dos canais agora. ESPN, 274 jogos. E o Dudu já está chegando perto de 400 jogos, 392 jogos contra o Botafogo, um gol e uma construção em gol. Está com 30 anos de idade, mas parece que tem ontem. 20. Jogou muito ontem. Não tem, não parece? O Dudu está no seu auge técnico, aparentemente físico e emocional. A gente percebe um Dudu numa outra sintonia, atuando como uma liderança positiva para o time. Quando precisa sair, como precisou ontem por causa da expulsão, o cara que compreende o cenário. É o Duduzinho Paz Ele e virou amor? coletivo. Então, Ele virou pro time. Porque antes ele tinha o protagonismo na primeira fase, né? Era muito em função do Dudu, o time do Palmeiras e todo o contexto. E até nesse Aí início ele um perfil mais chato ali, do cara que não aceitava Aí ele sair. volta e ele demorou um pouco para entender que não é mais o protagonismo de um jogador, mas sim de um elenco. Mas mérito que ele conseguiu se encaixar, né? E com mais repertório também. A gente vê um Dudu que joga pelos dois lados. Tirou proveito ele tirou disso. variação Antes disso. o lado esquerdo dele era o forte, hoje pelo lado direito ele consegue surpreender os adversários, porque ele corta para o meio o tempo inteiro e aí acha com quem jogar. Às vezes precisa bater de canhota, bate também. Então um jogador mais completo, um jogador que soube se reinventar, soube de alguma maneira assimilar críticas em momentos em que ele deixou a desejar, principalmente com expulsões, com cartões. Essa fase passou, definitivamente ficou para trás. Quando ele volta ao Palmeiras, ali um princípio de ruído com o Abel. Porque o Abel fala que ele vai ter que se adaptar a essa forma coletiva de jogar, né? E o Dudu fominha, né? Quer jogar todas, vamos lá. E aí, aos poucos, vai entendendo. O Abel ganha o Dudu, não só na base da conversa, mas na prática, mostrando para ele que esse é o jeito mais efetivo de jogar. E hoje a gente vê um Dudu disposto a se sacrificar pelos companheiros. É o maior ídolo do time, o cara que representa uma era vitoriosa do Palmeiras e várias vezes está voltando para marcar lateral. Então isso passa o exemplo para o Rony lá na frente. Amigo, se você não voltar, olha lá o Dudu onde está. Se você não fizer a sua, olha esse... Então, o Dudu é um grande exemplo de liderança positiva, não só técnica, mas também pelas atitudes que ele tem tomado. Vamos dar uma olhadinha lá na nossa hashtag F360
BR, enquanto eu vejo aqui nós, vamos ver aqui as mensagens, estou tentando lembrar esse momento que vocês falaram, que o Dudu foi criticado pela torcida do Palmeiras. Eu não me lembro disso. Na primeira passagem ele era vaiado, na primeira passagem. Vem com esse papo Olha, não. o Abel entra na mente do torcedor também. Memória, Lê essa mensagem. Memória é uma coisa que, modéstia à parte, meus amigos, memória é uma coisa que eu acho que eu tenho um pouquinho. Ele foi vaiado sim, algumas vezes, e perseguido em rede social também. Tem amigos palmeirenses aqui no meu ouvido dizendo: nunca, jamais, nunca critiquei. Não, esse aí nunca criticou realmente, mas tem... Então é isso aí, né, rapaziada? Então o time do Palmeiras continua jogando na mesma consistência, no mesmo foco, conseguindo os pontos fora de casa, dentro de casa. Não vejo nenhum outro time na parte de baixo, segundo, terceiro ou quarto, jogando na mesma frequência que o Palmeiras. Até por isso, eu acho muito difícil o Palmeiras perder esse título, galera. Então, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários se vocês acham que ainda é possível o Palmeiras perder esse título. Então, vou ficando por aqui. Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis, galera. Valeu, fui!